Vocês já estão bom de novo? Acho que eu me recuperei o mínimo aqui. Tchau, Dinei. Ele volta já. Dá para esperar não, valeu. Vamos de Bíblia agora? Colocamos as coisas em ordem, cada coisa no seu lugarzinho. E a gente parou em quê? Qual era o próximo evento agora? Paramos no exato momento que eu falei, o Senhor desponta no céu. Então vamos lá. Mas de novo, eu estou partindo aqui do princípio, estou partindo do pressuposto, que vocês já estão bom de estudo bíblico, certo? Então aquele estudo, aquelas perguntas básicas que a gente faz acerca da doutrina, a volta de Jesus será visível? O que acontece com os mortos justos? O que acontece com os mortos ímpios? Partindo da pressuposição que isso aí está ok. Eu quero analisar com vocês o tema da volta de Jesus de uma outra perspectiva. Que outra perspectiva é essa? É porque a parousia, a volta de Jesus, ela é descrita na Bíblia por duas facetas. Nós temos a volta de Jesus, pelo que nós entendemos dos evangelhos, e nós temos a volta de Jesus pelo que ela é mostrada, na maneira como ela é descrita nos oráculos proféticos, mais precisamente para nós no Apocalipse. Poxa, você está dizendo que são dois eventos distintos? Não. Eu estou dizendo que João, em Pátimos, quando ele relatou o tema da volta de Jesus, ele demonstrou o evento por uma ótica, por um prisma, por uma maneira de enxergar diferente da dos evangelhos. Certo? Os evangelistas, quando descrevem o retorno de Jesus, lá no que é chamado do Apocalipse de Jesus, né? Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 13, esses textos, o Apocalipse de Paulo, né, que é aquele texto de Tessalonicenses, esses textos, eles relatam a volta de Jesus quase que em sua totalidade da perspectiva dos justos, que tanto almejam ver o retorno do Mestre. Então, normalmente é uma descrição das glórias, dos gritos de glória, dos cânticos de alegria, da comoção em ver Jesus Cristo, deles despontando no céu em grande glória. E normalmente quando o aspecto dos ímpios, a reação dos ímpios é descrita, uma porcentagem muito pequena da passagem é alocada para isso. Mas João no Apocalipse, ele inverte os papéis. Como o tema central, lembra que Débora falou aqui hoje pela manhã no sermão? Ela explicou para vocês que nós ocidentais, quando a gente escreve um livro, nós escrevemos o livro de forma linear. Ele tem começo, meio e fim, e o clímax do livro ele está onde? No fim. Tanto que se você conta o fim do livro para alguém, o fim do filme para alguém, sem spoiler, né? Vai ficar bravo. Não conta o final para mim não estraga. Os antigos, os orientais, não. Eles não escrevem de forma linear. Débora falou para eles, escrevem de forma quiástica, onde o principal, o clímax da história, não está no fim, está no meio. E no meio do Apocalipse está o cenário do grande conflito. Ou seja, o tema central do Apocalipse é o grande conflito e os seus desdobramentos. Então, o cenário que vai se desenrolando para o fim, ele é muito focado na manifestação de Jesus Cristo sobre os habitantes da terra, que são os ímpios, e como eles reagem a isso. Então a gente vai ver a doutrina da volta de Jesus, como relatada no Apocalipse, muito dessa perspectiva agora. Veja aí comigo, Apocalipse capítulo 19. Vai abrindo aí comigo. Dessa vez nós vamos ser guiados pelo texto, tá bom? Apocalipse capítulo 19.
Nós vamos ler do capítulo 19, do verso 11 ao verso 21. Deixa eu fazer um trato aqui com vocês. Nós não vamos fazer a leitura corrida do texto, tá? A gente vai de verso em verso, de expressão em expressão, para entender. No fim, a gente vai ler do 11 ao 21, certo? Mas a gente vai devagarinho aqui no processo. Como são muitos símbolos envolvidos aqui, talvez leitura corrida dificulte para a gente. Mas olha, se você tiver com sua Bíblia aí, eu prefiro que você abra sua Bíblia do que olhe lá na frente, certo? Tá bom? Quero que você tenha uma visão aí mais panorâmica da passagem. Vamos lá? Verso 11. Todo mundo preparado aí? Quem não estiver olhando, pode olhar ali na frente também. De cantinho de olho, você olha para a beleza do pregador aqui. Diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja, guerreia com justiça. Dá pausa. Dá um pausa. Vou descer aqui, certo? Ficar pertinho de você. Vai ter apoio da Bíblia também. A passagem relata, todos os evangelhos, quando relatam a volta de Jesus, eles fazem esse relato descrevendo Jesus voltando sobre o quê? Não. Os evangelhos, montados sobre as nuvens. E normalmente a identificação sobre ele é feita, o chamando normalmente de quê? De filho? Filho do homem. João, ao descrever, ele já retrata o personagem de outra forma. Primeiro que ele não o chama pelo nome, ele o retrata como cavaleiro. E o nome dele como? E ele está sobre um cavalo. Quicou? Provavelmente João está recuperando aqui a imagem que já foi descrita em Apocalipse capítulo 6. Se você é bom de Apocalipse e participou do curso com o professor Fabiano, você vai lembrar lá que quando o primeiro selo é aberto, do livro selado, sai um cavaleiro montado sobre um cavalo branco, com uma coroa na cabeça, um arco, e o texto diz que ele saiu vencendo para vencer. E aí outros cavaleiros vão surgindo, um cavalo preto, um cavalo vermelho, depois um cavalo amarelo, né, e depois as almas debaixo do altar, Cristo volta e o silêncio no céu. Mas os 4 primeiros ali são os cavaleiros. O primeiro em especial é um cavaleiro de cavalo branco com uma coroa sobre a cabeça. Então provavelmente vocês aprenderam que ali, aquele cavaleiro tinha uma representação da expansão da igreja no início, né? Era uma representação de Cristo ali, como sendo cabeça da igreja que iniciou vencendo para vencer e se expandiu com um evangelho puro. Provável que João recuperou essa imagem, mas agora para finalizar a obra daquele cavaleiro, que foi começada lá no capítulo 6. Mas é muito importante que João tenha escolhido manter o símbolo e usar a figura do cavalo. O cavaleiro aqui, ele vai ser descrito depois no texto como tendo o que sobre a cabeça? Uma coroa. Ou seja, o texto está retratando de alguma forma como rei. E o rei, quando ele se deslocava, ele ia até outro reino, ele tinha 2 maneiras de fazer isso. Havia 2 animais, 2 bichos, que ele poderia utilizar como veículo de locomoção. Normalmente o rei escolhia ir ou sobre um burrinho, sobre um jumento, ou sobre um cavalo. Mas por que você está dizendo isso? Se ele quisesse ir até em cima de um tigre, ele ia. Verdade. Mas por que eu estou focando nesses 2? Porque ir sobre esses 2 animais, eles tinham significados diferentes para quem enxergava o rei se aproximando. Lembram como é que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém? Sobre um jumento. Veja que ali ele entrou sobre um jumento, triunfantemente em Jerusalém, para morrer. E agora, quando ele vem em glória, João retrata vindo sobre, montado em um cavalo agora. O significado é diferente. Quando os reis eles se aproximavam sobre um burrinho, sobre um asnozinho, era símbolo de que ele estava vindo sobre um animal frágil. Então ele estava vindo em missão de paz. Já vindo para selar paz, para fazer acordo. Cristo, quando entra propositalmente em Jerusalém sobre um asno, sobre um burrinho, sobre um jumento,
era Cristo anunciando a Israel que ele era um Messias que tinha vindo em missão de, tanto que como ovelha muda, ele foi sacrificado. Porém, quando reis vinham sobre um cavalo, a notícia era diferente. Porque cavalo era um instrumento de quê naquele tempo? De guerra. Quando ao longe você olhava e via um rei, junto com, obviamente, com sua corte, com seu exército, e eles vinham se aproximando sobre um cavalo, qual é a mensagem que isso passava para os espias do muro? Está vindo um sítio aí. Eles vão sitiar a cidade. Porque se vem uma máquina de guerra, você está vindo para fazer guerra. Quando João retrata a cena do retorno de Jesus Cristo, após os grandes eventos desse mundo, e o retrata montado sobre um cavalo, qual é a mensagem que isso está passando? Cristo não está vindo mais em missão de paz. Ele não vem mais em paz. Não é mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que está se manifestando ali. Ele está vindo agora para fazer o quê? Tanto que o verso encerra como? Ele julga e o quê? E guerreia, peleja com justiça. Chegou a hora para a guerra. Ele está vindo agora como general, como comandante, como rei, como chefe das forças armadas. A passagem também diz que o nome dele é diferente. Qual é o nome que ele diz? Ele se chama o quê? O que eu vou explicar agora vai ser importante daqui a pouco. A gente já vai adiantando. Que o nome, na antiguidade, ele tem um significado especial. Ele não era só um rótulo colocado sobre alguém. O nome normalmente representava o que para as pessoas? Identificação? Não só identificação, né? E além naquele tempo. Era uma representação do caráter, da personalidade de uma pessoa. Certo? Como a abertura da passagem está dizendo que Cristo vem para fazer guerra, como é que ele nomeia a personalidade do guerreiro? Ele é fiel e o quê? Ele é verdadeiro. Tanto que qual é a conclusão do verso? Ele vem para julgar e ele vem para fazer guerra, mas tudo com justiça. Não é uma guerra injusta. Não é como a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. Não é como outros países que invadem ali os outros países do Oriente Médio. Não é como as nações do nosso mundo pelejam umas com as outras, de acordo com seus próprios interesses. João diz que Cristo vem fazer guerra, e que essa guerra é uma guerra justa. Só que o texto aqui, à medida que ele vai sendo costurado, ele vai deixando o cenário ainda mais dramático. Quer ver? Eu vou por aqui. Bota aí, Batista, o verso 2. 2 não, desculpa, verso 12. Deixa eu ir por ali, porque o vento vai me atrapalhar muito. João continua fazendo a descrição do cavaleiro. Presta atenção comigo. Primeira descrição: seus olhos são como o quê? São como chamas de fogo. Em sua cabeça há o quê? Muitas coroas. E um nome que só ele conhece. E ninguém mais. E aí, vamos refletir aqui sobre cada aspecto aqui dessa passagem. Primeiro, seus olhos são como chamas de fogo. Vocês não acreditam, obviamente, que quando vocês justos olharem para Cristo despontando nas nuvens do céu, vocês vão ver duas tochas pegando fogo na cara dele, né? É óbvio que isso aqui é uma linguagem o quê? Simbólica, né? Há uma mensagem que está querendo ser passada aqui através da passagem. O que significa os olhos de Cristo arderem como fogo? Ei, pensa aí comigo. Me ajuda aí. Vamos lá, Braguinha. Vamos conectar aqui. Normalmente, nos oráculos proféticos que vocês já leram, as descrições das manifestações de Jeová, em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, no próprio Apocalipse, quando o elemento fogo aparece, ele é instrumento de quê? Juízo, destruição, purificação. Gostaram do drama que eu fiz aqui? Não? Para dar a resposta? Fiz um drama assim. O texto diz que os olhos dele ardem
em chamas. Consegue enxergar as chamas. Enxergando o quê? Juízo, destruição. O texto, por enquanto o texto está sendo descritivo, ele está fazendo uma descrição, o texto está nos anunciando. Falta 5 minutos? Vixe Maria. Minha Nossa Senhora Ellen White. Já era. Vamos encerrar por aqui então, né? Foi muito bom. O texto está descrevendo o perfil. Ai, caiu, ó. O texto está descrevendo o perfil da manifestação de Jesus Cristo. Ele não está vindo mais para redimir seu ninguém. Ei, deixa eu ajeitar aqui, olha para mim. Ele não está vindo mais para realizar remissão, redenção, salvação. Ele está vindo para quê? Para julgar, para destruir, para purificar. Cristo vem para passar o rodo, meu irmão. Para passar a régua. Essa segunda expressão é interessante também, porque fala que na cabeça dele é o quê? Muitas coroas. Provavelmente, não tem certeza, mas provavelmente João está trazendo aqui, transformando em símbolo um aspecto cultural de guerra do Antigo Oriente. Que quando um rei subjugava o outro, o rito de subjugação do outro rei era um negócio muito humilhante. Era um negócio bem humilhante. Então, por exemplo, Rodrigo é um outro rei. E eu invado o reino de Rodrigo, conquisto tudo e subjugo Rodrigo. A cerimônia de subjugação era humilhante demais. O que fazia? Rodrigo está deitado, largado ao chão. Eu, como rei vencedor, eu colocaria o calcanhar sobre o peito de Rodrigo, para o colocar sobre o estrado dos meus pés, tomaria a coroa dele e colocaria sobre a minha coroa, como um aspecto de humilhação, de subjugação e de destronização, né? Eu estou desentronando ele e me entronizando em seu lugar. Ele poderia até continuar como rei, mas eu seria rei sobre ele. O texto diz que ele há muitas coroas, para ver um cenário de Cristo destronando os reis da terra. Lembram aquela última cena que a gente descreveu, de que Satanás, ali no contexto da sexta praga, ele sai para reunir os reis da terra para uma peleja contra o Eterno? Quando João descreve o retorno de Cristo, ele já diz que Cristo já está com as coroas todas sobre a sua cabeça. Sendo que não precisou nem ainda ter luta, mas Cristo já destronou todos eles e já é rei sobre eles, dada a magnitude do evento que ali se realiza, né? E o texto encerra dizendo que ele tem um nome que ninguém conhece. Mas como assim ninguém conhece? Como assim dizer que ele tem um nome e é um nome que ninguém conhece? Quem arrisca dizer aí por quê? Miguel você conhece, mas esse ninguém conhece. Lembra que eu falei para vocês no começo? Nome tem um sentido de quê aqui? A descrição do caráter, da personalidade. O que o texto está dizendo, provavelmente, é que no momento do retorno de Jesus, um aspecto de sua personalidade, um aspecto novo do seu caráter vai ser manifestado e que ninguém conhece porque ele nunca havia ainda o manifestado. O Cristo, e aí a gente pode subentender, que até então havia manifestado o seu aspecto como Cordeiro de Deus. Cristo, quando veio ao mundo a primeira vez, manifestou um aspecto, como Cordeiro, como ovelha muda, indo para o matadouro. Aqui nós temos a manifestação dele como leão da tribo de Judá. É uma nova personalidade, uma nova faceta de seu caráter sendo demonstrada. Mais uma vez, a manifestação da segunda vinda de Jesus Cristo não é mais uma oferta de salvação. A segunda vinda de Jesus não é mais uma oferta de salvação. A oferta já foi dada. Quem tinha que aceitar, aceitou. E quem tinha que rejeitar, rejeitou.
a segunda manifestação de Jesus Cristo, seu segundo retorno à terra, seu retorno à terra, sua segunda vinda, agora é para manifestar um novo aspecto do seu ministério. Agora ele não vem mais para ofertar salvação. Ele vem para salvar quem já aceitou. Mas para os ímpios, agora não é mais oferta de salvação. Agora é o quê? Juízo. Aniquilação, destruição. Ele vem para aniquilar, julgar os ímpios. Passa aí, Batista, vai no verso 13. Já chegou, significa que eu tenho que acelerar, né? Tá bom. Vamos comigo, ó. Olha o que o texto diz. Agora sobre as vestes do cavaleiro. Presta atenção comigo. Ele está vestido com um manto o quê? Tingido de sangue. E seu nome é o quê? Já se discutiu. O texto diz claramente: suas vestes, mesmo que simbolicamente, estão salpicadas de sangue, estão manchadas de sangue. E a gente pode fazer a pergunta aqui: mas que sangue é esse que mancha suas vestes? A gente tem 3 opções aqui. Pode ser o sangue dele, fazendo uma referência ao sacrifício, a como ele derramou seu sangue para salvar o homem. Pode ser o sangue dos mártires, que sofreram e agora estão encontrando vingança no Senhor. E tem uma terceira opção: ei, o povo é bonito, mas olhe para mim. O povo é bonito, mas olhe para mim. Vamos lá, primeiro, é o sangue do próprio Jesus Cristo, representando o sangue que ele derramou por nós. Segundo, o sangue dos mártires, que ele está vindo vingar nesse momento, representando ali o sangue dos mártires como porque Cristo está trazendo vingança para eles. E não se assustem com a palavra vingança. Vingança é algo que não nos cabe, mas a Bíblia diz que a vingança pertence, se há alguém que pode executar vingança, é ele, né? Então, seria isso, uma representação do sangue dos mártires? Ou terceira opção, pode ser o sangue dos ímpios, a quem ele vem trazer juízo. O que vocês acham das 3 opções? A quem vocês acham que pertence esse sangue, que simbolicamente aí está salpicado nas vestes do Senhor? Mártires, ímpios? Essa passagem e um outro fragmento que está mais para frente, provavelmente elas são quase que um recorte, um Ctrl+C, Ctrl+V aí para quem é de computador, de uma passagem de um oráculo do Antigo Testamento. Quase a mesma coisa, viu? Eu queria ler essa passagem com vocês porque como ela é uma passagem que dá fundo, ela é uma passagem que dá subsídio para a construção de Apocalipse 19, ela vai ser importante para entender o texto completo, certo? Abram aí comigo. Batista, tu deixa Apocalipse 19, 13 aí, e eu quero que vocês abram comigo Isaías capítulo 63. Isaías capítulo... Uns 15 minutos, vê se já, só eu deixo tu coisar. Valeu. Oi? Tá já acabando, faltam umas 2 horas. Isaías 63. 63. Isaías 63. 6 e 3. Juntinho. Isaías 63. 15? Não, 63. Vamos ler a partir do verso 1 para pegar contexto. Diz assim. Começa com uma pergunta o texto, irmã Rosa. Pergunta assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Bosra era a capital de Edom. E Edom, os edomitas, descendentes diretos ali de Esaú. Ou seja, era um povo primo de Israel, mas seus arqui-inimigos. Isaías está tendo uma visão de alguém saindo na maior moral de dentro da capital dos principais inimigos de Israel. E a primeira descrição do texto é assim: quem é esse daí que está vindo com as vestes o quê? Tingidas de vermelho. O texto continua: quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força?
Rapaz, veio a resposta. A resposta é assim: sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Os comentaristas de Isaías dizem que aqui provavelmente nós temos o que eles chamam de cristofania, uma aparição, uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo, representado por aquele que vem da capital inimiga. O texto continua. Olha a pergunta que eu fiz para vocês sobre o texto de Apocalipse é a pergunta que Isaías faz para esse poderoso, esse ser poderoso vindo de Edom. Perguntou assim, ó: por que as suas roupas estão vermelhas como as quem pisa uvas no lagar? Isso era importante naquela época. As pessoas entravam naquelas grandes banheiras cheias de uva, pisavam, e à medida que as uvas estouravam, respingavam nas vestes, né? Ele achou o paralelo, perguntou: por que tua roupa está vermelha assim, igual aquelas que o povo que pisa a uva no lagar? A resposta, verso 3. Sozinho pisei as uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. A passagem que dá subsídio lá para Apocalipse 19, Isaías 63, ele faz a mesma pergunta: por que tuas roupas estão vermelhas nessa hora que você está vindo poderoso para a capital inimiga? Ele responde, como quem pisa uvas no lagar. Ele diz: eu pisei mesmo. Mas ele relaciona as uvas como sendo o quê? As nações. Ele diz: eu pisei elas sozinho, no furor da minha ira, e o seu sangue o quê? A gente pode ter. Então aquele sangue lá descrito em Apocalipse provavelmente se refere a quem? Aos mártires? Ao próprio Jesus? A cena é tão brutal que o sangue representa quem? O sangue dos ímpios. Essa cena já tinha sido até retratada em Apocalipse capítulo 14. Vocês estudaram capítulo 14 ontem e hoje de manhã, né? Depois que as 3 mensagens angélicas são concluídas, o texto diz que 2 ceifeiros aparecem, né? O primeiro faz a primeira colheita na terra, depois vem um segundo anjo com a foice, recolhe as uvas, e depois o quê? Esmaga na sua ira. O seu sangue dava no meio da canela dos cavalos, depois que ele esmagou as uvas da última colheita. A primeira colheita, os justos; a colheita que ficou, as uvas que ficaram, os ímpios, que são colhidos apenas para serem o quê? Esmagados sobre os pés do Senhor, né? Avança aí, próximo verso, para ganhar tempo. Verso 14. Só faltam uns 17 versos, né, Gabi? Coitado de Dinei, está com fome, pobre aqui. Verso 14. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. O que vocês acham que são esses exércitos do céu? Os anjos, né? Que retornam em miríades junto com o Senhor, né? Avança aí, Batista, verso 15. Veja só, olha como coaduna a passagem. De sua boca sai o quê? Uma espada afiada. Veja, por enquanto ele está só descrevendo o cavaleiro, certo? O cavaleiro não fez nada ainda. Ele está só fazendo uma descrição da aparência dele. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual o quê? Ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Essa expressão é interessante. Os testemunhos de Jeová até gostam dessa expressão, né? Para afirmar que os ímpios, eles não vão ser eliminados, mas eles vão ser o quê? Governados pelo Senhor na sua segunda volta. Mas essa expressão do governo com cetro de ferro, ela está até entre aspas aí na projeção do texto, né? Porque é uma passagem que vem lá do Salmo 3, que é o Salmo messiânico, quando Deus entroniza Davi, e ali ele faz a declaração messiânica, que todo mundo entende. Isso aqui não é só para Davi, não. Isso aqui é uma declaração sobre o próprio Messias, que ele diz também que daria cetro de ferro na mão de Davi, para que Davi regesse as nações. Aí ele explica no texto, imediatamente abaixo, o que significava reger as nações com cetro de ferro. Ele diz: você as despedaçará e as colocará sobre os seus pés. Reger as nações com cetro de ferro não é símbolo de governar sobre elas. É símbolo de quê? Destruí-las.
de aniquilá-las. E aí, olha a expressão que é a mesma lá de Isaías 63, que a gente acabou de ler. Ó. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A cena, né, Daniel? A cena é brutal em relação aos ímpios. Mais uma vez, agora Cristo não vem mais para trazer oferta de salvação. Agora ele vem para executar juízo sobre todos aqueles que se oporam ao seu reinado. Avança, Batista. Já sou tão ansioso ali para falar. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Qual a declaração sobre ele? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Lembra do primeiro símbolo que a gente viu lá no começo? Muitas coroas sobre a sua cabeça. Ali é a descrição gráfica. Né? Agora nós temos a escrita de que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que ele destronou os reis da terra e tomou para si o poder. Avança aí, Batista, para a gente ganhar tempo. Olha só um anúncio, dada a descrição, veja, encerrou-se a descrição do cavaleiro, que desponta nas nuvens do céu. Toda a descrição é para dizer que ele vem para fazer guerra contra os ímpios, e que a coisa não está boa para os ímpios. A descrição se encerra, vem um anjo agora para fazer um convite, e ele diz, ó, vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete. Quem quer participar desse banquete? Levanta aí a mão, por favor. Misericórdia. Mostra aí que banquete é esse, Batista. Olha que maravilha. Verso 18, né? Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E aí, irmã Vera? Vai querer ainda? Daniel, o povo estava dando um cochilo, levantou, comida quero. Não era esse o banquete, né? Esse banquete não. Esse banquete não é o nosso. Nosso banquete é depois que nós chegarmos no céu. Vamos se sentar à mesa com os patriarcas. Esse banquete é o das aves. Lembra que o anjo chamou quem para comer? As aves de rapina. Com o que elas vão se banquetear? Mais uma vez, lembra como a gente encerrou a palestra anterior? Satanás junta para guerrear quem? Os reis da terra, os generais, os comandantes, para formar o seu exército para se opor ao Senhor. Cristo desaponta não mais para se entregar como um cordeiro, mas para fazer guerra, para trazer juízo. Confronta os exércitos. O que sobrou dos pobres que tentaram confrontar Jesus Cristo? Sobrou que suas carnes se transformaram em ração de urubu. Se transformaram em ração de urubu. É isso que acontece. Vai lá, Batista. A visão de João até então estava sobre o cavaleiro. Agora João repara, primeiro João descreve o que ele viu do cavaleiro, depois ele descreve o que ouviu do anjo, e terceiro, agora ele vai descrever o que viu dos inimigos. É o que ele diz, ó. Vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. É bem aquela cena que a gente encerrou, né? A primeira. Chegou um momento em que eles vão se confrontar. No final da sexta praga, Satanás já havia juntado seus exércitos. No final da sétima praga, Cristo desponta como um cavaleiro para fazer guerra. O anjo antecipadamente já chamou as aves para participar do banquete. E João disse: agora eu vi os inimigos reunidos, a besta e os reis da terra, para o confronto final. Vai lá, Batista. O que deu no confronto final? Mas a besta foi o quê? Presa. E com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Veja bem, primeiro João, ele foca sua visão nos dois elementos: a besta. É importante dizer aqui porque
O lago de fogo aqui ainda fisicamente não existe. Não sei se Jason vai tocar no assunto. Vai falar quando for falar do milênio? Não, só para saber. O lago de fogo ainda não existe nesse ponto. Só que é uma questão também. A besta e o falso profeta também não são entidades personificadas. Não existe a besta fisicamente. Quer dizer, o bicho da Bíblia, né? Umas bestas por aí existem, né? Então, os calabesta por aí. Mas a besta em si só, a besta que surge do mar, ela não existe. Não existe o ente falso profeta. Eles são poderes muito maiores. Podemos chamar assim de entes mais metafóricos, mais teóricos. Ou seja, não tem como eu lançar duas coisas que não são físicas em algo que ainda fisicamente não existe. O que o texto está dizendo, antecipando a ideia do lago de fogo, que só aparece pós-milênio, provavelmente Jason vai falar dele, ele deu uma piscadinha para mim, eu acho que ele vai falar dele. Ele está antecipando apenas a declaração de vitória sobre a besta e o falso profeta, porque a besta ainda vai ser lançada no lago de fogo novamente. Só que o que interessa para a gente fisicamente aqui no fio da meada que a gente está pensando é o próximo verso 21, para a gente encerrar, né, Batista? Batista está cansado de apertá-lo. E os demais, os reis da terra, os comandantes, que eu também já estou arquejando aqui. Os demais foram o quê? Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves do céu o quê? Se fartaram com a carne deles. A cena para os ímpios do retorno de Jesus, usei essa expressão aqui, mas para relembrar, é uma cena brutal. Não há perspectiva para os ímpios de se tornarem neutros e apenas assistirem às cenas do retorno de Cristo. Não há essa possibilidade. Há apenas duas classes. Há aqueles que estão vindo ser resgatados porque de antemão aceitaram a oferta de salvação, e existe aqueles que negaram a oferta de salvação do Messias e serão pisados, aniquilados, humilhados debaixo do estrado do pé do Rei dos Reis. Para eles restará apenas horror e vergonha eterna. Seus corpos servindo apenas como banquetes das aves de rapina, ou como a figura que Jeremias usa. Jeremias diz, depois que do estrondo da manifestação de Yahvé, o que sobrou dos ímpios? Apenas seus corpos sobre a terra como se fossem esterco, cobrindo a face da terra. Não há esperança para o ímpio, para aquele que rejeita a oferta de salvação. A esperança está na oferta de salvação. Quando Cristo se manifestar, não mais como um cordeiro, ele vem para pisar, com seus olhos ardendo em chamas de fogo e vingança, com a espada que sai de sua boca, para aniquilar definitivamente a maldade de sobre a terra. Não haverá escapatória para aqueles que rejeitarem a oferta de salvação do Senhor. Mas para nós outros que tememos o seu nome, nascerá o quê? O sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e sairemos alegres quando o Senhor voltar, como bezerros soltos na estrebaria, e não em tremor, pedindo que as rochas caiam sobre nós, mas em alegria, porque estamos enxergando o Mestre que há tanto aguardávamos. Amém? Acabou-se a voz, Gabi. Vamos orar? Não orei com vocês no começo, né? Deixa eu orar com vocês para encerrar. Vamos ficar em pé? Cansei, Dinei. Cansei. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque aprendemos muito mais sobre os últimos eventos dessa terra e especificamente também sobre a manifestação da Tua vinda. Sabemos do horror que será a Tua volta para os ímpios. Nós queremos focar também, Senhor, na alegria que será para nós e do quanto o nosso coração anseia ver a Tua face. Porque embora o temamos diante da grandiosidade do Senhor, mas também estamos felizes, porque logo contemplaremos o Senhor face a face. Estamos cansados desse mundo, por isso ansiamos cada vez mais que o Senhor volte a essa terra, coloque um ponto final na história do pecado, renove todas as coisas, e assim possamos herdar a alegria e gozo eterno. Nos abençoa o Jason, que logo mais também compartilhará, abrirá a palavra conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.